Bom, vamos lá para notícia. Ó. BIS propõe atribuir pontuação a bitcoins com base no histórico de transações. Ai, cara, isso é o tipo de notícia que a gente vê e pensa, porra, vai complicar um pouco, tá? Vai complicar um pouco para fazer compra, venda de bitcoin e tal. Mas no fundo, tá? O que eles realmente querem fazer, eles não vão conseguir, tá? Que é ter controle sobre o protocolo, tá? Controle sobre o Bitcoin. Eles poderem mandar, desmandar, dizer o que vai ser feito no protocolo, tá? Que é o básico, o que já é feito no sistema tradicional, tá? Bloqueio de conta, confisco, cobrança de tributo, esse tipo de coisa assim. Isso aí é uma tentativa que vai fracassar, tá? Do, dos estados, dos governos tentarem controlar, domar o Bitcoin. Só que não vai dar certo, tá? Não vai dar certo porque eles simplesmente não conseguem ter controle sobre o protocolo, que é o que realmente importa. Tá? Mas vamos seguir com a notícia aqui, tá? BIS sugere que investidores que usem carteiras de autocustódia façam um KYC de seus endereços para integrá-los a uma lista de permissão. Cara, o negócio já começa sendo patético, né? Começa sendo patético. A proposta do Bitcoin é justamente não ter esse tipo de coisa, tá? Não ter KYC, justamente para que tu não tenha que ficar se identificando, ninguém tem que saber quanto que tu tem, de onde que saiu. Não importa, o governo não tem que saber essas coisas. Nem governo, nem banco. Simplesmente porque isso não diz respeito a eles, não interessa. E aí eles ficam tentando regular toda a estrutura que está em volta do Bitcoin. Como, por exemplo, as carteiras, as corretoras, entende? Porque no protocolo, o protocolo Bitcoin, eles não conseguem fazer nada. Mas as coisas ao entorno, isso eles conseguem ter algum controle. Agora, tem que ser um idiota para fazer esse tipo de coisa aqui. Investidores usem carteiras de autocustódia que façam KYC. Vai botar KYC na carteira, velho, na carteira que está fora da corretora, quem é que vai fazer isso? Tá? Isso é uma tentativa deles controlarem teu patrimônio. BIS, popularmente conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, ele é tipo o chefe dos bancos centrais, né? É o que a notícia dá a entender, tá? Publicou nesta quarta-feira um documento de 8 páginas para aumentar o combate à lavagem de dinheiro. Ah, é claro, é, se, é sempre lavagem de dinheiro, né? É que nem eu falei na última notícia que eu fiz ali, comentando sobre o CryptoJudge, certo? Sempre tem um verniz com palavras bonitas que serve para mascarar o objetivo real, tá? É sempre para combater crime, é sempre lavagem de dinheiro, certo? Só que eles falham. Essa é uma justificativa muito falha, que só engana os mais ingênuos, tá? Porque me responde tu aí, tá? Os teus reais, tá? Se tu tiver algum na carteira, porque hoje em dia é muito difícil ter. Quando tu aceita reais físicos, né? Notas, por acaso na hora de aceitar tu fica te perguntando por onde essa nota passou? Tu sabe se tinha alguém que tava enrolando ela, fazendo um canudo e usando para cheirar? Tu sabe se aquele dinheiro, aquela nota passou na mão de algum usuário que comprou, vendeu algum tipo de droga? Tu não sabe, cara, tu simplesmente aceita o dinheiro, certo? Tu não sabe a origem. Porque 4 ou 5, 6 transações atrás pode ser que tenha acontecido alguma dessas coisas que eu falei. E só por isso essa nota vale menos? Vamos pensar um pouquinho, né? Só que o que esse BIS, o que esses bancos centrais, o que o governo vem tentando fazer, é justamente usando essa lógica no Bitcoin, mas no próprio dinheiro estatal deles eles não usam, né? No Bitcoin sim. O protocolo não está interessado em saber se de onde que é a transação. Para o protocolo é tudo Bitcoin. Não existe isso. Agora, dentro das corretoras, tá? Aí começa a ter importância. Se tu tiver alguma transação que pode ter origem de algum grupo terrorista, de coisas relacionadas a droga ou qualquer outro tipo de coisa ilícita, aí a corretora ela pode te bloquear, certo? Pode te confiscar, pode acontecer uma série de coisas.
Embora reconheça que as corretoras e emissoras de stablecoins possuem medidas de segurança e acatem ordens judiciais de congelamentos de moedas, viu o que eu acabei de falar, né? O BIS propõe que bitcoins e outras criptomoedas recebam pontuação com base em seu histórico, né? A escala iria de 0 a 100. Quanto menor for o valor, maior a chance dessas moedas serem rejeitadas, tanto por empresas quanto por investidores. O que esses caras não entendem, tá? É que a autocustódia de Bitcoin, ela proporciona coisas que um ativo do mercado tradicional ele não proporciona, certo? Que é a transação direta entre duas pessoas. Eu não preciso de corretora para comprar ou para vender Bitcoin para alguém. Lógico, a corretora ela é um facilitador, certo? Então essas regulações, essas coisas aí, elas influenciam até uma determinada camada, tá? de soluções ali, de facilitadores, que tu vai ter para comprar e vender Bitcoin. Mas agora, o que me impede de contratar um P2P ou de entrar numa plataforma P2P como a Hold, a BISC, Spike to Spike e comprar Bitcoin por lá? Nada, tá? E a questão é, quanto mais for sendo fortalecido essa regulamentação em cima dessas corretoras, maior a chance dessas corretoras elas nem existirem mais no futuro. Porque vai ter uma regulamentação tão forte, uma cobrança de imposto tão alta em cima dessas coisas, que as pessoas não vão querer usar, cara. Então, assim, pode ser que elas deixem de existir só no Brasil, ou num país ou outro, e aonde os países derem mais liberdade para essas empresas operarem, essas corretoras vão ir para lá, cara. Entende? Não é uma batalha que possa ser ganha pelo governo, por nenhum governo. Não é. Eles podem abrir espaço e facilitar a expansão, a adoção do Bitcoin. Isso eles podem fazer. Agora, parar, sinto muito, mas é uma batalha completamente perdida. E aqui a gente tem aí um esquema que o BIS criou, né, propôs, para ter essa seleção de Bitcoin sujo, Bitcoin limpo e etc. Só que é como eu falei, cara, isso aqui dentro das corretoras, pode ser que as corretoras elas se sujeitem a isso, tá? E se o mercado vai aceitar ou não, é uma outra história. Que as pessoas elas podem simplesmente parar de usar, tá? E essa coisa de Bitcoin sujo, Bitcoin limpo, cara, cedo ou tarde todas as moedas elas vão ter passado em algum momento por alguma transação que é considerada ilícita ou ilegal ou alguma coisa assim. Porque tu não tem controle sobre isso, cara. Entende? Não existe controle sobre isso. O cara que tinha o Bitcoin limpo, entre aspas, né, ali na corretora, tirou, mandou pra carteira e ele decidiu fazer alguma coisa com esse Bitcoin que ele enviou para outra pessoa, tá? E aí depois, se essa outra pessoa passa adiante e faz alguma coisa considerada ilegal, ele vai estar sujando esses Bitcoins. Então, assim, quanto maior o tempo que passa, maior a quantidade de moedas que vai estar suja, entre aspas, né? Eu coloco o entre aspas porque não existe Bitcoin sujo. O protocolo não fica fazendo essa diferenciação entre Bitcoin sujo e Bitcoin limpo. Essa definição de limpo e sujo é uma coisa do sistema legacy, é uma coisa do sistema tradicional. São as corretoras, os bancos, os governos. E esses caras, sim, ficam rotulando o que é um Bitcoin sujo, o que é um Bitcoin limpo. Mas o que realmente importa, que é o protocolo não quer saber. Ele quer saber se está saindo um saldo de um endereço de carteira e sendo enviado para endereço de uma outra carteira. E se essa transação está sendo assinada. É isso que importa. Ele não quer saber quem que mandou, quem que recebeu, se tem KYC na carteira da pessoa, se não tem. KYC, para quem não sabe e não entendeu ainda, seria a identificação do usuário, tá? Basicamente. Que é o que é pedido nas corretoras, né? Tua identidade, onde tu trabalha, quanto tu ganha, aonde tu mora, teu estado civil. Isso é KYC, tá? Reconhecimento facial. E os caras, o que eles estão fazendo aqui é que propondo para que as carteiras de autocustódia elas tenham KYC. Justamente por quê? Porque eles querem ter o controle total sobre o que tu tem, o que tu não tem, que é para poder te tributar, poder roubar. Usuários finais também precisariam fazer verificações antes de aceitar bitcoins e outras criptomoedas. Quer dizer o quê? Aí tu vai estar aceitando ali bitcoin como pagamento
em alguma venda, alguma prestação de serviço, alguma coisa assim. E aí tu vai ter que estar te preocupando com a origem do Bitcoin. Tu vê como é uma coisa que não faz o menor sentido? Porque é o exemplo que eu dei no início do vídeo. Se alguém chegasse para ti com uma nota de 100 reais, tá? Original, não é uma nota falsa, tá? E simplesmente te desse 100 reais. Tu iria aceitar os 100 reais? Ou tu ia ficar pensando, não, mas de que origem que é esse dinheiro? Esse dinheiro foi usado em alguma transação ilícita? 4 ou 5 transações atrás? Ou tu simplesmente ia pegar o dinheiro? Não é diferente com o Bitcoin, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Mas, no caso do Bitcoin, eles querem implicar com esse tipo de coisa aqui, porque o objetivo real deles é te tirar fatias da tua liberdade. Tá? Não é pelo combate à lavagem de dinheiro e ao crime. Não é. Em uma extrema forma mais rigorosa, de conformidade de AML, exigiria que os pontos de saída aceitassem tokens para conversão somente se eles tivessem passado por endereços que cumprissem as verificações de KYC, ou seja, carteiras que estão em uma lista de permissão. O que eu entendo disso, tá? É que eles querem, provavelmente eles vão querer que as corretoras, elas aceitem transações que vêm só de carteiras que tem KYC do usuário. Só que isso, mais uma vez, é um controle que eles conseguem ter em volta da estrutura. No protocolo eles não conseguem ter. Porque é o que eu falei, tá? Quanto mais forte o controle for, isso vai depender da submissão que os usuários, que os clientes vão ter, tá? Quanto mais forte for a tentativa de controle, mais as pessoas vão fugir da corretora. Elas vão partir para meios mais, não complexos, tá? Elas vão partir, é complexo sim, para meios um pouco mais complexos, mas onde elas tenham mais liberdade. É simples, cara. As corretoras no Brasil, em algum ponto, pode ser que elas deixem de existir. Ou elas vão ser extremamente limitadas e as pessoas não vão querer usar. É isso que vai acontecer. Eu já venho falando isso há alguns vídeos. Tá? Essa versão rigorosa do teste de AML implica que todos os usuários, entre parênteses, incluindo aqueles que operam em carteiras não hospedadas. Não sei o que eles querem dizer com carteiras não hospedadas, tá? Mas, enfim. Teriam que passar por verificação de KYC, assim como todos os clientes de bancos fazem ao abrir uma conta hoje. Os caras querem colocar KYC em carteira de autocustódia, tá? Usando funcionalidades de contratos inteligentes, corretores de criptomoedas e outros provedores de carteira poderiam ser obrigados a bloquear qualquer transação para endereços que não estejam na lista de permissão. É o que eu falei, cara. As pessoas vão parar de usar a corretora. E não adianta, tá? Não adianta ficarem com essa... Ai, porque as carteiras vão ter KYC. Cara, as carteiras elas não vão ter KYC. Essa é uma batalha que já foi perdida por vocês, tá? Vocês não vão conseguir, tá? Eu vou explicar por quê. Eu vou mostrar. Esse aqui é todo o código, tá? Todo o código da carteira Electrum, que é uma carteira de Bitcoin que tem para Linux e tem para Windows, tem para celular também, tá? É uma carteira bem antiga, bem famosa, tá? E o código dela é aberto. Sabe o que isso significa? Que a qualquer momento alguém pode copiar todo esse código, criar uma variação dessa carteira, tá? E começar a desenvolver uma outra carteira que deriva dessa, certo? Para que isso serve? Tá? Digamos que comece uma perseguição em cima dos desenvolvedores dessas carteiras, tá? Dizendo, cara, a gente quer que tu pare o desenvolvimento dessa carteira se tu não colocar pré-requisito de KYC para os usuários fazerem na hora de abrir uma carteira nova, tá? Os desenvolvedores, se quiser, eles podem obedecer ou não, mas independente disso acontecer, o que pode ser feito é aquilo que eu falei. Aparece um grupo anônimo de desenvolvedor, pega todo o código, copia e começa a criar uma variação da carteira. Pode ser com outro nome, entende? Eles não conseguem controlar. A internet, ela veio para descentralizar o poder. Eles não conseguem ter esse tipo de controle. Não esse controle absoluto. Eles podem controlar algumas coisas. Como, por exemplo, teve uma notícia dias atrás aí de que a Google Play Store, ela estava removendo carteiras
da lista de aplicativos onde tu pode baixar ali na Play Store, tá? E que eram carteiras que não pediam KYC. Primeira coisa, Play Store é um facilitador, tá? Um facilitador para download de aplicativo. Não é o único meio para baixar aplicativo. Tu pode entrar no site do desenvolvedor e baixar o .apk, que é o arquivo de instalação do aplicativo, e baixar direto no site. Pronto. Acabou. Acabou o problema, resolveu o problema. Entendeu? Então assim, cara. O BIS quer fazer KYC nas carteiras de Bitcoin. Eles vão regular o Bitcoin. Boa sorte, tá? Boa sorte para vocês. Não vão conseguir. Vocês vão falhar brutalmente. Não vai dar certo, tá? Mas a gente vai tirar o aplicativo da Play Store. Pode tirar. Vai lá e tira. Tô esperando tirar. Não vai adiantar absolutamente nada, tá? Vocês vão ser obliterados por essa tecnologia, tá? Vocês nunca vão comprar. Mais uma coisa que faria com que os usuários eles fugissem das corretoras centralizadas. Embora alguns usuários possam razoavelmente alegar que receberam um token contaminado de boa-fé, caso as informações sobre o uso ilícito sejam escassas, tal argumento seria menos convincente se houvesse provedores de serviços de conformidade amplamente disponíveis e acessíveis, tá? Ou seja, vai ter dois tipos de pessoas, cara. Vai ter as pessoas que vão ter medo de aceitar pagamento, né? Justamente por achar que é uma moeda suja. E vão ter as pessoas que vão ter aversão à corretora e simplesmente não vão utilizar, porque todas essas coisas que esses caras estão falando aqui, ele é um risco que ele pode simplesmente não existir. Vai existir se tu estiver operando dentro de corretora. Aí ele vai existir. Agora, comprando, vendendo Bitcoin diretamente P2P, ó, tem essa plataforma aqui, ó. Inclusive eu já usei ela algumas vezes. O nome dela é Hold, tá? Ó. Aqui o cara vendendo, ó. Tem várias ofertas, ó. O pessoal vende com ágil, eles vendem acima do valor do mercado, alguns vendem um pouco acima, outros bem acima. Ó, 3% acima do valor de mercado, tá? Aqui tá em reais, né? Vamos colocar em dólar para ver. 116 mil. 116 mil. Tem ofertas de vários tipos aqui. Aqui nesse site, eles não querem saber se o Bitcoin é sujo, se não é. Até porque não passa por dentro de nenhuma corretora. Tu tá enviando para dentro de uma carteira que tem um contrato inteligente. Quando tu recebe o pagamento da pessoa, caso tu seja um vendedor de Bitcoin, quando tu recebe o pagamento da pessoa, faz a boa, acelera. Isso aí, desgraçado. Quando tu recebe o pagamento, tu confirma na plataforma, libera os Bitcoins para a pessoa de dentro da carteira do contrato inteligente, e ela recebe os Bitcoins, tu recebe o teu pagamento em dinheiro, seja lá qual for ele, e todo mundo sai feliz. Ninguém fez KYC, não tem o BIS dizendo que tu precisa fazer KYC na tua carteira, não tem BIS dizendo que os teus Bitcoins são sujos. Isso aqui vai ser o futuro, as corretoras elas vão parar cada vez mais. Pelo menos nos países onde tiver uma regulação tão forte, porque eles acham que eles estão combatendo algo, só que eles simplesmente estão batendo numa hidra. A verdade é essa. Se o Estado é um Leviatã, o Bitcoin ele é uma hidra, tá? Não adianta, eu vou cortar a cabeça aqui para regulamentar. Vai nascer outra cabeça do lado. Não é algo que vocês podem combater, tá? Querem combater? Derrubem a internet no mundo inteiro, tá? Ó, tô dando a receita para vocês. Ó. Derrubem a internet no mundo inteiro e não deixem voltar nunca mais. Pronto. Agora vocês conseguiram censurar o Bitcoin. Boa sorte tentando fazer isso. Stablecoins marcadas poderiam ter um menor valor de mercado. Tá? Qual mercado? Em qual mercado? Na corretora? Como eu falei, quanto mais vocês dificultarem o acesso das pessoas a essas corretoras, se for tão difícil assim, as pessoas simplesmente deixam de usar. E quem realmente quiser usar vai partir para meios descentralizados. Tá? Aí, no mercado paralelo, mercado P2P, quem faz o preço vai ser o próprio mercado, os compradores, vendedores, não vai existir isso de menor valor. Qual que é o valor? O valor é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Esse é o valor. Agora, se vai ser dentro da corretora, se vai ser fora, não importa. Tá? Características de um bom dinheiro é que ele é fungível.
ou seja, que uma moeda vale o mesmo que qualquer outra, sendo impossível distingui-las. Elas são fungíveis. O Bitcoin ele não tem problema de fungibilidade. O que existe são definições que um sistema tradicional está tentando impor para uma comunidade. Só que a gente já tem esse conhecimento, e se tu não tem, tu tá tendo agora, é que o protocolo não faz julgamento de origem de Bitcoin, ele só quer saber que tem uma transação ali para ser feita, para ser assinada e para ser validada. É isso que importa para o protocolo. Só isso, ele não quer a tua identidade, ele não quer saber quanto tu ganha por mês. Por fim, embora a ideia de combate ao crime seja a base do texto, a solução apresentada vai contra o próprio usuário final, principalmente por questões de KYC em carteiras de autocustódia. Isso porque investidores e empresários vivem em um clima de terror, enquanto sequestros e outros crimes se intensificam. Esses caras, eles realmente acreditam que as carteiras de autocustódia vão ter KYC, cara. Como eu falei, desistam. Essa é uma batalha que vocês nunca vão ganhar, tá? Boa sorte tentando fazer o que eu falei. Quanto às carteiras, algumas sim podem ter o desenvolvimento interrompido. Se elas tiverem código aberto, a relevância disso é muito baixa. Outros desenvolvedores podem pegar aquele código, copiar e começar a desenvolver de maneira anônima e deixando o código transparente para que as pessoas continuem verificando. Outros programadores possam verificar se tem algum código malicioso ali no meio. E vida que segue. Nada vai mudar, tá? A gente viu mais uma vez uma tentativa falha do governo, do sistema tradicional, dos bancos, de tentar regular o Bitcoin. Eles não vão conseguir, tá? O que eles conseguem regular é os entornos. Corretoras, algumas carteiras, lojas de aplicativo. O protocolo eles nunca vão ter controle. E isso é muito bom, cara. A gente tem uma tecnologia que ela tem capacidade de ter relevância para a humanidade, tanto quanto a eletricidade e a internet teve na nossa história, e tem até hoje. Eu fico por aqui e fiquem com esse último vídeo que eu gravei.